Paris, ano de 1815. Uma cidade de luzes e sombras, de luxo e miséria. É neste cenário que Victor Hugo situa a sua obra-prima, Os Miseráveis. Uma história de amor, perda e redenção que comove corações há gerações. Nesta comovente história, conhecemos Jean Valjean, um homem condenado por roubar pão. Ele passa 19 anos na prisão, marcado pelo estigma do seu crime. Um encontro casual com o bispo Myriel mostra-lhe o caminho para a redenção. A bondade do bispo acende uma faísca de esperança no coração de Valjean. Ele jura honrar a confiança do bispo, mudando a sua vida. Jean Valjean, prisioneiro número 2, 4601. 19 anos de trabalhos forçados marcaram-lhe o rosto. Valjean é livre num mundo que se tornou estranho, carregando o peso do passado. O seu papel amarelado de libertação, símbolo de vergonha, fecha-lhe todas as portas. É um pária, condenado a viver à margem da sociedade. Mas mesmo no coração mais sombrio, uma faísca de esperança pode arder e esperar para ser acesa. O cansaço marca o rosto de Jean Valjean, enquanto este caminha sozinho por uma estrada de terra batida, atravessando um bosque denso e sombrio. As árvores, como as muralhas da prisão, amplificam o seu medo e a incerteza do futuro. Naquela noite, sob o teto do bispo, Jean Valjean fez uma promessa. Ele decidiu que iria retribuir a confiança que o bispo depositou nele e iria esforçar-se para se tornar um homem melhor. A prata roubada tornou-se um símbolo da sua transformação. Ao romper da aurora, Valjean partiu como um homem novo. A sua jornada de redenção tinha começado. O tempo, implacável, seguia o seu curso. Jean Valjean, o antigo prisioneiro, desapareceu sem deixar rasto. Em seu lugar, surgiu Monsieur Madeleine, um respeitado industrial. Oferecia abrigo aos necessitados e tratava os seus trabalhadores com justiça. A generosidade de Madeleine ia muito além dos muros da sua fábrica, mas por trás da fachada de respeitabilidade escondia-se um medo constante de ser desmascarado. Enquanto Montreuil-sur-Mer prosperava, o inspetor Javert chegou à cidade. Javert nutria suspeitas em relação a Monsieur Madeleine. Ele iniciou uma investigação secreta, observando cada movimento de Madeleine. Ciente da vigilância de Javert, Madeleine sentia-se como se andasse em areia movediça. A paz de espírito era um luxo que ele não podia pagar. O destino colocou Valjean numa encruzilhada. Um homem inocente foi confundido com ele. Valjean enfrentava uma escolha: permanecer em silêncio ou revelar a sua verdadeira identidade. A promessa feita ao bispo Myriel e a liberdade arduamente conquistada estavam em jogo. Permitir que a justiça seguisse o seu curso ou construir a sua vida numa mentira. Aquela foi uma longa noite de angústia. Uma noite que decidiria não só o seu destino. Fantine, uma jovem mulher, foi abandonada pelo seu amado. Trabalha arduamente na fábrica do Sr. Madeleine. A sua única esperança agora é a sua filha, Cosette. Quando é despedida, o seu mundo desaba. O desespero toma conta dela. O espectro da miséria aproxima-se implacavelmente. Mas o pensamento em Cosette dá-lhe forças para lutar. O amor de Fantine por Cosette levou-a para a beira do abismo. Vendeu o cabelo e os dentes, suportando uma dor constante. Forçada a vender-se, a cada segundo sentia a sua alma estilhaçar-se. Apenas a ideia de Cosette a mantinha viva. Cada humilhação era uma prova do seu amor inabalável. A saúde de Fantine
deteriorava-se a cada dia que passava. A sua vida extinguia-se num hospital para pobres, um lugar onde ninguém desejaria acabar os seus dias. O Sr. Madeleine correu para o seu lado, pronto para ajudar de todas as maneiras que pudesse. Ele reconheceu nela a sua antiga trabalhadora, vítima de um sistema cruel. No seu leito de morte, Fantine implorou-lhe que salvasse a sua filha. A sua voz, impregnada de desespero, era como um grito de socorro vindo diretamente do coração partido de uma mãe. A pequena Cosette, frágil como uma pena, vivia numa cruel servidão. Deixada indefesa nas mãos dos impiedosos Thénardier, tornou-se sua prisioneira. Obrigaram-na a trabalhos árduos, roubando-lhe os anos despreocupados da infância. Os Thénardier, embora aparentemente respeitáveis, escondiam um segredo obscuro. A única consolação de Cosette era a solidão no sótão, onde podia, por um breve momento, esquecer a sua sorte amarga. Jean Valjean chegou a Montfermeil, determinado a cumprir a sua promessa. Encontrou Cosette transformada, uma sombra da menina que fora. As negociações com os Thénardier foram um jogo de enganos. Valjean pagou um preço exorbitante por Cosette. Com Cosette ao seu lado, Valjean deixou a estalagem. A sua aventura juntos estava apenas a começar. Paris ofereceu-lhes refúgio num convento. Sob os cuidados das freiras, Cosette floresceu, aprendeu a ler e a escrever. Um mundo de possibilidades abriu-se diante dela. Valjean encontrou paz na serenidade da vida conventual. O convento tornou-se o seu refúgio, um oásis de tranquilidade, um escudo contra as tempestades da vida. Era um tempo de cura e crescimento, antes que o destino voltasse a bater à sua porta. Paris pulsa de vida, mas por trás da sua beleza esconde-se outra cidade. Uma cidade de ruelas estreitas e recantos esquecidos. Ali, no meio da pobreza, vive Gavroche, uma criança abandonada à sua sorte, forçada a lutar pela sobrevivência. Conhece cada canto deste labirinto que é Paris. Estas ruas de paralelepípedos são o seu recreio. As sarjetas, a sua fonte de aventuras. Um verdadeiro meliante, um filho da rua. O seu espírito permanece inabalável, apesar da realidade brutal. A sobrevivência é um jogo, um desafio diário, que enfrenta com inteligência e astúcia. Roubar comida, enganar vendedores e fugir da polícia. Uma sombra, um fantasma a mover-se pelos bastidores de Paris. Mas por trás da máscara de bravura, esconde-se um coração ainda intocado pelo cinismo. Partilha o pouco que tem com os outros. O seu riso ecoa pelas vielas, um ato de rebelião contra a de escuridão que os rodeia. Uma tensão palpável pairava no ar como um nevoeiro denso. Murmúrios de revolução, de mudança, alastravam-se pelas ruas como fogo em mato seco, acendendo uma fagulha de esperança nos corações oprimidos. Gavroche observava as ruas com olhos atentos, sentindo a crescente inquietação. Estudantes, com ideais a brilhar nos olhos, prontos para lutar pela liberdade e por um futuro melhor. Gavroche, contagiado pela onda de entusiasmo, juntou-se a eles. A sua pequena figura tornou-se um símbolo da inabalável chama da revolta. Ele tornou-se a sua mascote, uma fonte de alegria e inspiração. Cantava canções revolucionárias, a sua voz ecoando por cima das barricadas. Cumpria tarefas, entregava mensagens e suprimentos. O seu tamanho diminuto permitia-lhe mover-se despercebido pelas ruas estreitas. Gavroche, o menino da rua, encontrou um propósito maior do que ele próprio. Era uma criança da revolução, e a sua coragem era uma inspiração para aqueles que lutavam ao seu lado. O seu riso, um ato de resistência contra a tirania e a opressão. No meio do caos e da luta, Gavroche encontra momentos de pura alegria. Ele dança no meio das balas. O seu riso ecoa pelas ruas esfumaçadas. Canta canções de liberdade, a sua voz como um farol de esperança na escuridão.
Mas o destino, ao que parece, reserva uma lição amarga para este jovem rebelde. Num momento de extraordinária coragem e sacrifício, a vida de Gavroche termina tragicamente, deixando uma cicatriz nos corações, uma lembrança do preço da luta. A sua morte, um golpe para todos que o conheceram, apenas fortalece a sua determinação. Gavroche, o menino da rua, o filho da revolução, torna-se um mártir, a sua memória para sempre gravada nos anais da luta pela liberdade. Embora o seu tempo na Terra tenha sido curto, o espírito de Gavroche vive como prova da força indomável do espírito humano, da compaixão e da fé inabalável num futuro melhor. Ele é um símbolo do potencial adormecido em cada um de nós, à espera da faísca para incendiar e iluminar o mundo. O jardim do Luxemburgo banhado pela luz dourada de um final de tarde parisiense. Cosette, agora uma bela jovem, o rosto radiante com a felicidade reencontrada, passeia pelas alamedas sombreadas. A menina assustada desapareceu, o seu espírito renascido sob os cuidados afetuosos de Valjean. Marius, um jovem estudante, a cabeça repleta de sonhos de liberdade e de um futuro brilhante, é cativado pela beleza deslumbrante de Cosette. Os seus olhares cruzam-se na multidão do parque, uma faísca de reconhecimento a incendiar o espaço entre eles. Ele está encantado, o seu coração a palpitar acelerado. Quem é este anjo? Sente um desejo profundo de a conhecer, de desvendar o mistério por detrás daqueles olhos cativantes. Decide descobrir quem ela é, encontrar uma forma de quebrar a distância que os separa. E Cosette sente o peso do seu olhar. As suas faces ficam ruborizadas, o coração bate forte no peito enquanto ela continua o seu passeio. Não ousa retribuir o olhar, mas não consegue ignorar a sensação de que o destino os uniu neste breve instante. Dias transformavam-se em semanas, e olhares furtivos em longos, significativos momentos. Marius, incapaz de esconder seus sentimentos por mais tempo, aprendeu os hábitos de passeio de Cosette e sempre se certificava de cruzar seu caminho. Suas conversas, inicialmente tímidas e formais, rapidamente se transformaram em discussões profundas. Eles compartilhavam sonhos, ambições, a esperança de um futuro melhor. Marius, cativado pela inocência e bondade de Cosette, sentia-se cada vez mais atraído por ela. Ele escrevia poemas para ela. Suas palavras fluíam pelo papel, impregnadas da profundidade de seus sentimentos. Ele entregava-lhe estes doces bilhetes durante seus breves encontros. Seu coração batia descontroladamente, dividido entre a esperança e o medo. Cosette, com o coração a transbordar de sentimentos dos quais desconhecia a existência, guardava as suas palavras como um tesouro. Ela lia seus poemas sem cessar. Cada verso era uma prova do laço que se formava entre eles. Ela era atraída pelo seu idealismo, sua paixão pela justiça e sua fé inabalável no poder do amor. Mas a sua felicidade não era despreocupada. Valjean, sempre vigilante, sentia uma mudança no humor de Cosette. A sua inquietação, um mau presságio que nunca o abandonava, nesses momentos roubados de felicidade, sussurrava-lhe ao ouvido um segredo que ele escondia. O medo atormentava-o. Ele tentava proteger Cosette da brutalidade do mundo, protegê-la da dor e do sofrimento que ele próprio conheceu. A ideia de que Cosette pudesse se apaixonar, de que o seu coração pudesse ser partido, enchia-o de terror. O seu passado, como uma sombra que sempre o perseguia, aumentava esse medo. Ele conhecia os perigos que se escondiam na escuridão, a fragilidade da felicidade, a imprevisibilidade do destino. Ele estava determinado a proteger Cosette, mesmo que isso significasse separá-la dessa nova fonte de felicidade. Alheios a tudo, Cosette e Marius não viam a tempestade que se aproximava, a sequência de eventos que ameaçava separá-los. O espectro da revolução surgiu no horizonte, lançando uma sombra sobre o seu jovem amor. E o passado de Valjean, como um fantasma de tempos esquecidos, ameaçava destruir a sua frágil felicidade. As ruas de Paris, outrora vibrantes de vida e alegria, agora pulsavam a um ritmo diferente.
O clangor da forja foi substituído pelo rufar dos tambores, um chamado às armas a ecoar pelas ruas estreitas. Em Jouras, um jovem de convicção inabalável, com o fogo da revolução a brilhar nos olhos, reunia estudantes ao seu redor. Falava de liberdade, igualdade, de um futuro livre da opressão. As suas palavras acendiam uma faísca de esperança nos corações dos oprimidos. Estudantes, cujo idealismo juvenil era impulsionado por um anseio por mudança, tomaram as ruas. As suas vozes se uniram num grito ensurdecedor de revolta contra a tirania. Ergueram barricadas, transformando a cidade num labirinto de rebelião. O ar, denso com o fumo da pólvora e da tensão, vibrava com uma energia explosiva. As pessoas, inspiradas pela coragem dos estudantes, juntavam-se à luta. A sua raiva reprimida pela injustiça finalmente explodia. A revolução, por tanto tempo contida, finalmente irrompeu. Esta barricada, esta simples construção de pedra e carroças viradas, tornou-se um símbolo de resistência. Um raio de esperança no meio da revolta. Ali, no meio do caos e do derramamento de sangue, estava Enjolras, com um espírito inabalável. Ele era o seu líder, a sua inspiração, a sua coragem inabalável face à adversidade. Ele encorajava os seus companheiros, as suas palavras erguiam-se acima da loucura da batalha, a inspirar a luta por um futuro melhor. Mulheres, nos rostos das quais se misturavam o medo e a determinação, cuidavam dos feridos, as suas mãos trabalhavam incansavelmente para estancar o sangue. Crianças, a sua inocência perdida no turbilhão da revolução, carregavam mensagens e suprimentos. A sua pequena estatura permitia-lhes atravessar as ruas estreitas. A barricada, um pequeno mundo dentro da própria revolução, pulsava com uma energia feroz e caótica. Era um lugar de desespero e coragem, de sacrifício e solidariedade, onde pessoas comuns, unidas por um objetivo comum, lutavam por um futuro que eles próprios poderiam nunca ver. As tropas reais lançam um ataque final e desesperado contra a barricada. O ar ressoa com o estrondo dos canhões. A terra treme sob a força do ataque. Os revolucionários caem, seus sonhos de liberdade desfeitos em pó. Enjolras continua a lutar, o seu espírito inabalável. Com valentia, ele enfrentará o seu destino. Um herói, na luta pela liberdade. A sua morte será um grito de guerra, um símbolo de união para as gerações futuras. O ar está impregnado com o odor nauseante da morte. A pólvora paira como um beijo macabro sobre os caídos. Jean Valjean, com o coração pesado de aflição, procura entre os corpos. Ele prometeu a uma mulher moribunda que cuidaria da sua filha, a sua amada Cosette. Encontra Marius, o seu sangue a manchar de vermelho a calçada, mais uma vítima da revolta implacável. O jovem, com os seus sonhos de um futuro melhor, a desvanecerem-se a cada respiração difícil, agarra-se à vida. Jean Valjean, esquecendo a sua própria segurança, levanta o corpo inconsciente de Marius. Os esgotos, um labirinto subterrâneo de desespero, são a sua única rota de fuga. Ele desce na escuridão, o peso do jovem nos seus braços parecendo o peso do mundo na sua alma. Cada passo, nas entranhas da cidade, é uma tortura. O ar, denso com o cheiro fétido de esgoto e deterioração, sufoca-o. A escuridão, como uma força malévola, envolve-os por todos os lados, ameaçando engoli-los completamente. Os túneis, testemunhas silenciosas da escuridão da cidade, impregnados de almas esquecidas. Ratos escavam a imundície, os seus olhos a brilhar sob a luz bruxuleante da tocha de Valjean. O silêncio, apenas interrompido pelo som de gotas de água a cair, é ensurdecedor. Valjean avança pela escuridão, as suas forças a diminuírem a cada passo. Agarra-se desesperadamente à esperança de chegar ao fim do túnel, mas ele continua, impulsionado por um amor paternal. Jean Valjean, o antigo prisioneiro, o fugitivo, o protetor, respirou pela última vez. Morreu rodeado de amor, a sua mão firmemente segura pela Cosette. A sua jornada, do abismo do desespero ao topo do sacrifício,
tornou-se um farol de esperança para os oprimidos, uma prova do poder transformador da compaixão. Mesmo assim, nunca desistiu de procurar redenção. Ergueu-se do sofrimento com uma força e empatia renovadas. À medida que os seus últimos momentos se aproximavam, ele estava livre das correntes do passado. A história de Os Miseráveis, nascida entre as chamas da Revolução, ainda hoje ecoa nos nossos corações. Os temas de amor, perda e redenção transcendem o tempo e tocam a essência da existência humana. Num mundo que enfrenta os seus próprios demônios, a história de Jean Valjean lembra-nos do poder inabalável da compaixão. Ensina-nos a ver o bem naqueles que foram marginalizados pela sociedade. A redenção é possível, mesmo para aqueles que se desviaram do caminho. O legado duradouro de Os Miseráveis reside no seu poder de acender a esperança.